sou a professora Fabiana, esse é o curso básico de espanhol do IPED. Sean todos bienvenidos a la clase 11 de nuestro curso. Trabalharemos nesta aula aspectos importantes relacionados à interpretação de textos. Sim, todo curso de introdução a uma língua estrangeira precisa trabalhar as 4 habilidades: a escrita, a leitura, relacionada aí, portanto, à compreensão textual, precisa treinar a parte da oralidade, você aí repetindo um pouquinho de tudo que eu falo ao longo das aulas, principalmente na apresentação dos vocabulários. Então, a gente vai envolvendo, então, escrita, leitura, compreensão auditiva, fala, que são os 4 pilares do estudo da língua estrangeira. A gente vai trabalhar basicamente com estratégias de leitura. Para isso, a gente vai usar como exemplo a esfera jornalística. Vamos ler um pouquinho em espanhol, então? Géneros discursivos de la esfera del periodismo. Notícia, reportagem. Basicamente, nesta aula, trabalharemos a leitura de alguns trechos de notícias e reportagens e eu queria chamar a sua atenção. Às vezes, lendo na nossa língua materna, a gente se depara com textos que a gente não tem o domínio de todas as palavras. O que a gente faz nessa situação é colocar em ação uma habilidade super importante, que é a inferência. A inferência é quando você não conhece todas as palavras, mas você é capaz de deduzir, de atribuir sentidos a essas palavras. Trabalhar a inferência, deixar aí você virar uma fera da inferência, é um ponto fundamental para você ter um desempenho acima da média quando começa a estudar uma língua estrangeira. Bom, eu trouxe aqui 3 manchetes relacionadas a notícias, todas publicadas em jornais de língua espanhola. Vamos ler a primeira, então. Sacan un palillo del corazón de un argentino. El paciente nunca había sentido dolor y tras la operación se recupera muy bien. Eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: algumas palavras aqui você já é capaz de reconhecer. Então, a palavra a palavra coração, a palavra argentino, fácil, né? Aqui embaixo tem palavras que, pela aproximação com o português, você também consegue deduzir. El paciente é uma dessas palavras. Nunca. Olha só essa expressão aqui. Nunca havia sentido dolor. Fácil transpor para o português, não é mesmo? O paciente nunca havia sentido dor. E tras la operación se recupera muy bien. Olha só que interessante. Aqui a gente tem um falso cognado, que é a palavra tras. Mas olha comigo, vamos fazer um exercício de inferência. El paciente nunca había sentido dolor y tras la operación se recupera muy bien. Pessoal, tem uma lógica aqui ordenando esse discurso. A pessoa nunca sentia dolor, mas aconteceu alguma coisa e ela se recupera bem. Então, esse traz aqui indica o quê? Uma passagem de tempo, uma passagem de uma condição em que esse paciente estava e a condição a qual ele chega aí no final da notícia. Então, ainda que você não tenha tradução direta, você consegue associar traz a uma passagem de tempo. Vou ler a última vez, ó. El paciente nunca había sentido dolor y tras la operación se recupera muy bien. Então, a tradução literal tinha que dar conta dessa passagem do tempo. A melhor forma seria a gente usar aqui depois. E depois da recuperação. E depois da operação, se recupera muito bem. Outra dica aqui relacionada à inferência. Você pode não saber o que é palídio, mas você sabe que é alguma coisa que fez mal ao sujeito. Porque ele passa uma condição de paciente, não é mesmo? Alguma coisa aconteceu aqui. Então, sacan un palillo del corazón. Você pode não ter a tradução literal, mas ó, provavelmente uma palavra que é masculina, provavelmente é o quê? Um objeto, né? Alguma coisa que se alojou, que foi parar no coração do cidadão. Percebam quantos elementos a gente traz num processo de leitura simplesmente de uma manchete? Essa é a ideia dessa aula. Trabalhar, então, recursos para você ampliar não só o seu vocabulário, mas para você treinar leitura, compreensão, para você estar de fato em contato
com situações comunicativas reais da língua espanhola. A gente pegou aqui um texto de circulação real, né? Um texto aí produzido num jornal. Então, fazer o esforço de ir atrás de notícias é uma forma incrível de você ampliar bastante o seu repertório. Vamos ver se o pessoal nas ruas sabe como é a abreviação de Estados Unidos em espanhol? Acho que é um negócio assim. Ele repete as duas primeiras letras porque ele tá no plural. Acho que é U. A abreviação de Estados Unidos em espanhol acontece da seguinte maneira: letras maiúsculas EE.UU. Isso mesmo, acontece uma duplicação das iniciais dessa palavra. Então vamos lá. EEUU. Isso não acontece só na palavra Estados Unidos. Vai acontecer em qualquer palavra que tiver no plural. A marcação da duplicação é para ressaltar que está no plural, ok? Bom, a gente dá sequência à nossa aula, que tem como objetivo maior trazer a importância da leitura no cenário da aprendizagem aí de uma língua estrangeira. Então, selecionei jornais cujas notícias estão em espanhol. Vamos ler mais um. Un jubilado que vendía cocaína finge su muerte para evitar la cárcel. El hombre, un español de 73 años, ha sido condenado a 8 años de cárcel en el Reino Unido. Ao se deparar com essa manchete, você pode não saber o que é a palavra jubilado, mas se você ler mais um pouquinho, você vai ter alguma dica. Olha só, esse homem tinha 73 anos. Jubilado, a gente vai ler só a manchete e o lead, só a manchete e o resuminho. Se a gente lesse o parágrafo inteiro, a gente ia pegar mais dicas ainda. Eu vou fazer aqui a tradução. El hombre de 73 anos é uma pessoa que já está aposentado. Esse é o sentido de jubilado. Mas se você lesse o primeiro parágrafo inteiro sem saber o que era jubilado, você ia perceber que ele tinha trabalhado e que agora já não trabalhava mais. Você ia fazer associação com a idade dele e perceberia, então, que jubilado está relacionado a aposentado. Uma outra palavra aqui interessante, que seria fácil a dedução, é a palavra cárcel. Então, vamos lá, de novo. Um jubilado que vendia cocaína finge su muerte para evitar la cárcel. Bom, esse homem fez uma coisa muito grave, quer dizer, duas coisas muito graves, né? Ele vendia cocaína e ainda por cima ele fingiu estar morto. Para evitar o quê? La cárcel. Ainda que você não saiba o que é cárcel, você já sabe que está relacionada aí a uma situação de transgressão, né? Uma situação aí de oposição às leis, às normas. Bom, aqui embaixo aparece que ele ha sido condenado a 8 anos de cárcel. Bom, ele fingiu, né? Ele mentiu para que isso aqui não acontecesse. O que seria 8 anos numa situação X? Então, isso que ele tentou evitar, isso que acabou acontecendo, está relacionado à prisão. Então, a gente vai poder associar, aqui é uma palavra que nem é tão distante do português, a gente tem sistema carcerário, né, que tem a mesma origem, mas tudo isso, pessoal, para mostrar que já é possível, no curso básico de espanhol, vocês começarem a entrar em contato com notícias, ok? Vamos acompanhar uma simulação? ¿Lo de Madonna? No, en serio. Me pareció muy interesante y además verdadera. Los 10 trabajos que los robots robarán en pocos años. ¿Y qué trabajos son estos? Son trabajos relacionados a baja calificación, como esto de los trabajos como limpieza, por ejemplo. Oh, qué pena. Sí, Esto puede ser verdad. sí, seguro. Bueno. Vamos vê-la novamente? Amiga,
esta noticia? ¿Lo de Madonna? No, en serio, me pareció muy interesante y además verdadera. Los 10 trabajos que los robots robarán en pocos años. ¿Y qué trabajos son estos? Son trabajos relacionados a baja calificación, como esto de los trabajos como limpieza, por ejemplo. Ah, qué pena. Sí, Esto puede ser verdad. sí, seguro. Bueno, Dando sequência ao nosso trabalho de leitura e interpretação de textos da esfera jornalística, trago uma última manchete para a gente interpretar. Una pelea de almohadas deja 30 heridos en la Academia de West Point. La pelea de almohadas es una tradición con la que cada año se despiden el verano los alumnos de la Academia Militar. Bom, o que vai acontecer aqui? A gente tem várias palavras, se você pegasse sozinho esse texto, se você pegasse sozinho essa manchete, você poderia ter dúvidas. A palavra pelea, a palavra almohadas, a palavra heridos. Mas se você lesse um pouquinho, você ia perceber que se tratava, mais uma vez, de um acidente, assim como aconteceu no texto 1. Bom, vou fazer a tradução para você ganhar aí a tradução de mais algumas palavras, né? Ganhar um pouco mais de vocabulário. Pelea quer dizer disputa, quer dizer briga. Almohadas, por incrível que pareça, é um objeto que tem na nossa casa, né? A almofada está relacionada a almofada, travesseiro, né? Olha só que coisa doida. Uma briga de almofadas deixa 30 feridos numa academia militar. Olha, aparece aqui. Né? Então, é uma festa em que os militares, eles encheram as almofadas com objetos que não eram nem um pouco leves, como costuma ser uma almofada. Por isso, teve pessoas com traumatismo craniano e outras situações. Então, esse texto, ainda que o título dele fosse desafiador, à medida que você fosse lendo os exemplos dos feridos, você conseguiria fazer a inferência que se tratava de um acidente. O que é importante, então, na hora de você se deparar com um texto de matriz jornalística, principalmente a notícia? Olha, é bom você ter um roteirinho, nosso famoso guion. Prestar bastante atenção e aqui a gente aproveita para revisar pronomes interrogativos. Sempre que você se depara com uma notícia, o eixo da notícia, a essência da notícia, é produzida dessas características aqui. Algo que aconteceu, né? Que pode aparecer aí como uma pergunta. Quem e quienes estavam envolvidos? Quando aconteceu? Donde? Como? Por quê? Então, você fazendo a leitura do texto, mesmo desconhecendo um conjunto expressivo de palavras, se você consegue estabelecer um roteiro, se você consegue extrair dados relacionados a essas perguntas, pode se sentir seguro, você já estará interpretando textos em língua espanhola. Bom, eu trouxe aqui um pedacinho do texto que a gente leu a primeira manchete. Vamos lá. Sacan un palillo del corazón de un argentino. El paciente nunca había sentido dolor y tras la operación se recupera muy bien. Vamos conhecer o que aconteceu, quando aconteceu, com quem aconteceu, como aconteceu? Vamos lá? Só com a leitura de 2 parágrafos eu tenho certeza que você vai perceber muita informação aí. Vamos lá? Un hombre ha tenido que ser atendido por los médicos de Argentina tras ingerir por accidente un palillo de madera. El paciente, de 42 años, llegó al hospital con fiebre y con una infección en el corazón, por lo que fue operado pensando que lo que tenía era un pedazo de catéter que se había quedado como consequência de uma transfusão de sangue que lhe hicieron a los 18 anos. Veja bem, aqui a gente tem então a situação. Quem? O homem. O que aconteceu? Foi atendido no hospital e alguns detalhes, né, desse atendimento. Ele tinha um problema relacionado a uma infecção no coração e esse problema é fruto de um acidente, olha aqui de novo a palavrinha acidente, que foi a ingestão de um palillo de madeira. Então, você consegue entender a dinâmica. Esse homem foi hospitalizado, esse homem passou por uma cirurgia, esse homem tinha algo alojado no coração.
Percebe que a tradução dele, palilha de madeira, é o menos importante? Nessa sequência de eventos, os eventos que você consegue identificar te dão já condições de fazer a interpretação. Apenas a título de curiosidade, então vou fazer a tradução literal. Palillo de madeira seria o palitinho de dente, que ele acabou ingerindo por acidente. E olha só que coisa doida, foi parar no coração do sujeito. Então, eu trago aqui o primeiro parágrafo com uma leitura aí lenta, pormenorizada, comentada, para você perceber o quanto você já consegue, a partir das nossas aulas, inferir e interpretar textos em língua espanhola. Para a gente fechar aqui a informação, durante a intervenção quirúrgica, se le extrajo, para sorpresa de todos, un palillo de madera completo del corazón. Ha dicho el doctor Fernando Sichero, jefe de cirugía cardiovascular. El paciente tenía un buen estado de salud, nunca tuvo síntomas, nunca sentiu dolor. Certo? Com isso a gente fecha, então, trazendo aí a ideia de uma sequência, de uma narrativa que eu tenho certeza que você foi capaz de acompanhar os seus sentidos centrais. Vamos assistir a outra simulação? Dani, ¿has leído el periódico hoy? Todavía no. Es un estudio que confirma que la cerveza... Buena para el corazón. ¿Sí? Sí, el estudio presentado en Bilbao afirma que su consumo moderado no influye en el peso. ¿Y eso te parece bien? No lo sé. Lo que me parece bien es que es una noticia curiosa, muy interesante. Sí. Te la envío por email. Sí, puede ser. Vamos vê-la novamente? Dani, ¿has leído el periódico hoy? Todavía no. Es un estudio que confirma que la cerveza... Buena para el corazón. ¿Sí? Sí, el estudio presentado en Bilbao afirma que su consumo moderado no influye en el peso. ¿Y eso te parece bien? No lo sé. Lo que me parece bien es que es una noticia curiosa, muy interesante. Sí. Te la envío por email. Sí, puede ser. Vamos à leitura de mais uma manchete em língua espanhola. Espiar el móvil de la pareja, 2 años y medio de cárcel. Pessoal, a gente já fez a tradução nesta aula da palavra cárcel, que significa prisão. A gente já trabalhou ao longo do nosso curso a tradução de móvel, que significa telefone celular. Então, vamos lá para a interpretação de novo. Espiar el móvil de la pareja, 2 años y medio de cárcel. Então, olha, a gente tem uma imagem que ajuda a fazer a interpretação. A gente tem aqui uma cidadã, né? Não é à toa que a foto está escurecida aqui na parte dela, espiando aí o tal celular. Então, vamos para a tradução. Espiar o telefone. La pareja é o marido ou o namorado, a namorada, enfim, companheiro aí de uma relação amorosa. Espiar o telefone móvel, o telefone celular aí do seu companheiro, 2 anos e meio de prisão. Pois é, pessoal, isso aqui foi uma reportagem publicada na Espanha. Aconteceu de fato, e a diferença então da reportagem para a notícia é que na reportagem você vai ter a fala de especialistas, não é só a história contada. Aqui você tinha os juízes, os promotores, todo mundo comentando aí a situação. Cuidado, hein, pessoal? Já pensou se essa moda pega aqui no Brasil, né? Essa lei toda? Enfim, assim a gente vai avançando nossa aula e eu trago para vocês algumas sugestões muito importantes. Primeiro, leitura frequente de jornais. Ainda que você não comece lendo editoriais, trechos imensos, faz como a gente fez nessa aula. Vai lendo as manchetes, vai lendo os leads, que são os resuminhos, vai lendo eventualmente um ou outro parágrafo. Você pode buscar, pessoal, na internet. Então, a palavra, né, que você vai usar, a palavra-chave, periódico de. Periódico quer dizer jornal. Periódico de. E aí você pode escolher, olha só que legal, a cidade, o estado ou o país.
pelo qual você tenha um pouco mais de interesse, lógico, né? Para sair o resultado em espanhol, você tem que procurar cidades, estados ou países de língua oficial, língua espanhola, ok? Vamos ver uma curiosidade? Don Quijote de la Mancha é o título de um livro do escritor espanhol Miguel de Cervantes. A primeira parte deste livro foi publicada em 1605. É uma das obras mais conhecidas da literatura mundial. Já foi traduzida para diversas línguas. O que has aprendido nesta classe? Nesta aula trabalhamos estratégias de leitura, trabalhamos o conceito de inferência, colocamos na prática, na verdade, esse conceito a partir da leitura de várias manchetes e também trabalhamos vocabulário diversificado, tendo como referência, obviamente, a língua espanhola. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês sigam a sugestão e até a próxima aula.